Bom, olá meus amigos, eu sou o William Jacob aqui do canal Politizando e nós vamos falar hoje da aproximação que Lula quer fazer com o mercado e também com empresários e, pelo que tudo indica na matéria do UOL, figuras como Fernando Haddad e o sempre presente Henrique Meirelles talvez estarão escalados aí para fazer essa aproximação. É o que nós vamos falar nesse vídeo, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e, claro, se gostar do vídeo, deixa o seu like. O que é que diz então a matéria do UOL, que eu vou deixar sempre, como eu sempre faço aqui, o link na descrição e no comentário fixo. Diz ela que em meio a uma intensa agenda política desde que voltou a ser elegível, o ex-presidente Lula tem buscado reconstruir as pontes com o mercado e com o setor empresarial. De olho nas eleições presidenciais de 22, Lula quer reduzir o temor em torno de seu nome e discretamente tem buscado alternativas para ocupar o Ministério da Fazenda, que pretende recriar em caso de vitória. Bom, meus amigos, primeiro ponto, reconstruir pontes com o mercado e com o setor empresarial, eu acho que isso é importante, então a gente não pode também criticar tudo que o PT faz, tudo que o Lula tenta fazer. Agora, a grande questão é: que tipo de reconstrução de ponte está sendo colocada na mesa? Porque se essa reconstrução parte do princípio de que deve se render ao que o mercado quer, aí eu acho que não vale a pena. É necessário dialogar com todos, mas deixar muito claro aquilo que você pretende, aquilo que é o melhor para o Brasil, para os brasileiros e não apenas para uma pequena fração que de certa forma se beneficia enquanto uma grande parcela da sociedade sai prejudicada com essas relações muito próximas. Então é necessário a gente ficar atento a isso. E quando ele fala em reduzir esse tipo de temor, bom, não sei se existiria todo esse temor, porque, verdade seja dita, nos governos petistas, essa parcela lá de cima, o grande mercado, dito mercado, que não é tão grande assim, né? São pequenas famílias aí que, de certa forma, representam este grupo, eles se beneficiaram muito, né? O governo do PT pagou as taxas de juros mais altas do mundo. Então, era uma época em que era melhor você emprestar dinheiro, em você viver de juro, viver desse tipo de renda, os rentistas, do que investir numa indústria, numa fábrica, num pequeno comércio. Então, você vai para uma aplicação que é segura, ganha lá os seus trocados, e são muitos trocados, estamos falando de milhões, de bilhões, e é muito mais vantajoso do que você colocar esse dinheiro num comércio, numa indústria, com o risco de eventualmente fracassar. Então este é um problema. Então era muito interessante você investir o seu dinheiro nesse tipo de coisa que, enfim, todo mundo sabe como é que funcionou e o próprio Ciro tem dito que, para vergonha de uma esquerda de goela, hoje Bolsonaro paga os menores juros dos últimos 35 anos. Então, nesse ponto, eu acredito que o famoso baronato, os rentistas, não têm do que se reclamar daquilo que aconteceu nos 13 anos e meio de PT no poder. E aí vai continuar a matéria dizendo que, diante da rejeição dos empresários e com poucas opções até o momento, Henrique Meirelles, ele que foi deputado federal eleito pelo PSDB em 94, nem chegou a assumir, tornou-se presidente do Banco Central dos 8 anos do governo Lula, depois virou ministro da Fazenda de Michel Temer e hoje ele é secretário da Fazenda de João Dória, já foi cotado aí como possível vice de Lula em 2022, eu gravei um vídeo aqui no canal sobre isso, agora ele é especulado como um possível ministro da Fazenda de um eventual governo Lula, ou Fernando Haddad. Eles são apontados por interlocutores petistas como soluções caseiras, aqui está entre aspas na matéria, para o posto. Meirelles como apoio, ok. Eu acredito que nenhum candidato à presidência recusaria o apoio de Henrique Meirelles. Na verdade, essa questão é diferente, você receber o apoio de alguém ou você fazer aliança com esse alguém. Agora, eventual ministro, aí realmente, se isso for confirmado depois, a gente vai ter uma dica de que realmente o PT não aprendeu nada e, como o Ciro disse numa entrevista no Rafinha Bastos, né? Não sei se foi no Rafinha ou no Flow, agora me fugiu da memória. É uma cartomante com Alzheimer, sabe tudo o que vai fazer nos próximos anos, mas se esquece de tudo. Ou seja, a cartomante prevê
mas o próprio Alzheimer faz com que ela esqueça aquilo que se fez. Se o Meirelles for confirmado, isso fica evidenciado. Haddad, tudo bem. Aqui, né, eu talvez, se eu fosse presidente, quem sou eu, não convidaria para o posto, mas, sendo um quadro do PT, é natural que ele faça parte do eventual governo Lula. E se o Lula achar por bem colocá-lo como ministro, acaba sendo coerente com aquilo que o partido pensa. E eu não estou aqui dizendo se será um bom ministro ou um ruim ministro, não. Só estou dizendo que o Haddad, aí sim, me parece mais coerente com um eventual governo petista. Apesar que com o Meirelles também não dá para acusar de incoerência com o que o PT já fez quando esteve lá. E vai falar aqui que com os escândalos de corrupção no governo do PT expostos pela Operação Lava Jato, Lula passou a ser rejeitado pelo empresariado e executivo do setor financeiro. Particularmente não acredito muito nisso. Tem uma turma aí que quer lucrar e pronto, essas coisas de corrupção, para eles não afeta tanto assim um eventual apoio ou não. Nessas conversas, ele quer relembrar que, enquanto foi presidente, os empresários lucraram e geraram empregos sem intervenções do governo na economia. Procurada, a assessoria de Lula declarou que não existem discussões sobre campanha ou sobre montagem de governo. A assessoria de Meirelles não se manifestou e Haddad não respondeu aos contatos da reportagem. É isso, eles falam que não se está falando, não se está discutindo 2022. Mas alguém acredita que o Lula viajou para Brasília e conversou com aquele tanto de gente para falar de quê? Lula está programando uma viagem para a Bahia para falar de quê? Foi para o Rio de Janeiro e alguém acha que é para falar de outra coisa que não de eleições? Não dá para acreditar nisso. Atualmente, né, ele está, como eu disse, como secretário de Fazenda do Dória e caberia a ele, vai dizer aqui a matéria, reaproximar Lula de executivos e investidores e que os dois sempre tiveram uma boa relação, mesmo depois que o petista deixou de ocupar o Palácio do Planalto. Inclusive, o interlocutor do Lula ressaltou que a confiança em Meirelles levou o ex-presidente a indicá-lo para permanecer na presidência do Banco Central no primeiro mandato da presidente Dilma e para substituir Guido Mantega no Ministério da Fazenda, no seu segundo mandato. E aí, para quem quiser, eu vou deixar o link, teve uma live do Paulo Gala com Guido Mantega e fica escancarado aquilo que muita gente já sabe, de que Mantega teve divergências gigantescas e que fica muito evidente que quem mandava na economia durante o governo Lula, a gente pode dizer quase que era o Meirelles, barra mercado, e que Lula, de certa forma, se curvava a ele. Isso foi a impressão que eu tive assistindo essa live do Guido Mantega. Isso eu digo pela fala do próprio Guido, que demonstrou assim muita insatisfação com o Meirelles à frente do Banco Central. E que nos dois casos, Meirelles recusou os convites, tanto para ser, então, continuar presidente do BC ou para ser ministro da Dilma. Porque a Dilma, supostamente, na ideia de Meirelles, não aceitaria aquilo que ele teria para oferecer naquelas funções. E quanto ao Haddad, eles avaliam que a experiência de Haddad como prefeito de São Paulo seria muito útil na condução do Ministério da Fazenda. E aí o Lula pretenderia recriar ministérios de Planejamento, Trabalho, Previdência e da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, que foram reagrupados nesse super-ministério do Paulo Guedes. Paulo Guedes hoje é um super-ministro, tá, digamos, com um monstrengo nas mãos, nessa loucura de que reduzir ministérios é reduzir despesas. Tudo bem, mesmo que se reduza, mas eu acho que o ganho que se tem, e esse ganho dá bilhão, será? É um ganho tão irrisório, se é que ele existe, que é muito melhor você manter um ministério. Olha, o Ministério do Trabalho foi extinto, reagrupado. Aí, ao invés de você ter um ministério, você tem um secretário que se reporta ao ministro da Economia, hoje Paulo Guedes. Então você tem, se tiver um ganho, um prejuízo muito grande, engessando ainda mais essas pastas que são fundamentais, né, para que a economia deslanche. E aí o PT, caso queira recriar, está acertando. Aqui a gente é assim, critica o que tem que ser criticado e elogia o que tem que ser elogiado. Esta aqui é uma iniciativa que conta com a minha aprovação. E eu olho para isso com bons olhos. E eu acho que qualquer presidente que seja eleito precisará desmembrar de novo esse Ministério da Economia, que, repito, está aprovado aí com Paulo Guedes, que não funciona. E que a experiência de comandar o maior orçamento público entre todas as cidades brasileiras é apontada como um ponto positivo para Haddad.
Bom, só comandar não adianta. É necessário ver como foi a aprovação dele quando teve essa experiência nas mãos, quando teve essa oportunidade. Haddad perdeu a reeleição, obtendo ali pouco mais de 16% dos votos, perdendo no primeiro turno, óbvio, com esse percentual. Então, assim, e depois, só um parênteses aqui, Lula achou que o candidato que perdeu a reeleição em 2016, tendo menos votos que votos brancos e nulos, sentado na cadeira de prefeito com a máquina na mão, ele achou que este mesmo candidato ganharia a presidência do Brasil. É só para a gente ver como que o PT brincou nas eleições de 2018, por isso nós afirmamos que não existiria Bolsonaro não fosse os erros, e esse é um, e as contradições do PT. Claro, somado a fake news, a facada, todo aquele caldo que gerou Bolsonaro, mas uma contribuição valorosa do petismo. E aí o PT também está dialogando, por exemplo, com Walfrido dos Mares Guia, que foi ministro do Turismo e de Relações Institucionais no governo Lula, para que o Walfrido faça essa aproximação dele com o empresariado. E olha o detalhe, Walfrido hoje é membro do Conselho de Administração e acionista das empresas Croton, do setor de educação, que virou uma gigante, assim, por conta por conta do FIES. Então veja, né, são coisas, cara, ministro do Lula, aí vem o FIES, ajuda demais com o financiamento público, você financia aquele que não pode pagar, esse dinheiro sai do governo, já vai direto para essas grandes universidades, esses grandes conglomerados, e aí o Walfrido hoje é acionista e membro do Conselho de Administração da Croton. E também a gente vai ver aqui que ele está tentando se aproximar da Luiza Trajano, da Magazine Luiza, do Luiz Carlos Trabuco, que é do Bradesco. Ambos chegaram a ser convidados para serem ministros do governo Dilma, já que tinham uma boa relação com a ex-presidente. Na época eles recusaram, preferiram não se aproximar tanto. Houve uma tentativa de aproximação com Josué Alencar, filho do José Alencar, ex-vice-presidente, né, durante os governos Lula. E só que assim, isso aí já não vai dar certo, porque o Josué de Alencar disse que não vai se candidatar nas eleições do próximo ano. Então a gente percebe o movimento em si, eu acho que ele faz parte, todo mundo que quiser ser eleito vai ter que conversar com todo mundo, Ciro vai ter que conversar, o Bolsonaro, se quiser se eleger, vai ter que conversar, Lula, Dória, então faz parte. Agora a questão é, os movimentos que Lula faz neste momento demonstram que a falta de autocrítica do PT em relação a vários assuntos mostra que o PT, de fato, ele pensa que não deve rever nada do passado, tanto é que repete várias aproximações, como, por exemplo, Lula se reuniu com Sarney, com Eunice Oliveira, e está indo para a Bahia encontrar-se com o MDB do Estado, que é comandado, digamos assim, ou tem uma influência muito forte de Gedel Vieira Lima e do seu irmão Lúcio Vieira Lima. E agora o nome de Meirelles volta a se fortalecer para que Lula se reaproxime dos bancos. Será que daqui a pouco ouviremos Lula se encontrando com Crivella para que ele se aproxime dos evangélicos? Enfim, vamos aguardar e ver no que isso pode dar. Eu acho que alianças são importantes, desde que não se perca ali princípios e se abra mão de um projeto de país. Mas, para quem não tem projeto de país, esse não é um problema. Meus amigos, eu agradeço a todos e convido quem não se inscreveu e puder, se inscreva no canal, ative as notificações e, claro, gostou do vídeo? Manda o joinha para cima. Até o próximo vídeo.